Olha, quem é que nunca abriu uma conta de telefone e, nossa, levou aquele susto com uma cobrança que não fazia sentido? Dá uma frustração, né? E o pior vem depois, aquela confusão. Para onde a gente corre com essa reclamação? É caso para a Justiça Estadual ou será que é federal? Bom, é exatamente isso que a gente vai desvendar agora, de uma vez por todas. E essa dúvida, ela é super comum e muito importante, viu? Porque, poxa, quando o problema é entre a gente, o consumidor, e a operadora de telefonia, para quem a gente pede ajuda? Saber o caminho certo economiza um tempo precioso, dinheiro e, claro, muita dor de cabeça. E a notícia boa é que sim, existe uma regra bem clara para resolver isso. E essa resposta não vem de qualquer lugar, não. Ela vem lá de cima, da nossa Corte Máxima, o Supremo Tribunal Federal, o STF. Foi o STF que bateu o martelo e criou uma diretriz para acabar com essa discussão, sabe? Para unificar o entendimento no Brasil inteiro e trazer finalmente um pouco de clareza, tanto para os consumidores quanto para o próprio sistema de justiça. Tá, mas como exatamente o Supremo fez isso? Como que se resolveu esse impasse? A resposta está numa ferramenta jurídica que, olha, é bem poderosa. O nome dessa ferramenta é súmula vinculante. Para a gente entender, é como se fosse uma regra de ouro do judiciário. Sabe, a partir do momento que o STF cria uma súmula dessas, a decisão vira tipo uma ordem. Todos os outros juízes, tribunais, órgãos do governo, todo mundo tem que seguir. E a ideia por trás disso é genial. Garantir que casos iguais ou muito parecidos tenham sempre a mesma decisão, não importa em que canto do Brasil eles aconteçam. E a regra que resolve nosso problema é justamente a súmula vinculante de número 27. Olha, o texto oficial pode parecer um juridiquês meio complicado, mas a essência dele, é super simples. Na prática, o que ela diz é o seguinte: a responsabilidade de julgar essas tretas entre consumidor e empresa de telefonia é da Justiça Estadual. Simples assim. Vamos ver como isso se aplica na vida real. Então vamos lá, o roteiro é bem fácil. Passo 1, a briga é entre quem? É entre o consumidor, quem usa o serviço, e a empresa que fornece, certo? Passo 2, a gente precisa se perguntar se a Anatel, que é a agência reguladora, precisa fazer parte do processo. E a resposta, na imensa maioria das vezes para esses casos de conta, é não, ela não precisa. E aí pronto, passo 3, o veredito, o caso vai direto para a Justiça Estadual. Ok, mas por quê? Por que a Justiça Estadual e não a federal? Qual foi a lógica do STF para tomar essa decisão? Vamos entender o raciocínio por trás disso. A lógica é a seguinte, e faz todo sentido. A Justiça Estadual, ela olha para a relação de consumo, sabe? Aquele contrato direto que existe entre a pessoa e a operadora de telefone. É uma relação privada. Já a Justiça Federal, ela só entraria no jogo se um órgão federal, tipo a Anatel, tivesse um interesse direto e concreto no resultado daquele processo específico. E numa briga sobre a fatura, o interesse da Anatel é visto como indireto. Claro, ela regula o setor todo, mas não se mete no contrato individual de cada. E é importante lembrar que essa súmula não apareceu do nada, não foi inventada de uma hora para outra. Ela nasceu de problemas reais, de incontáveis processos que foram se acumulando nos tribunais e mostraram que, olha, precisava de um padrão. Então, que tipo de briga foi essa que acabou gerando essa regra tão importante? Basicamente, foram 2 tipos de queixa que pipocaram em todo lugar. A primeira era sobre a cobrança dos famosos pulsos excedentes. Lembra disso? Aquelas ligações que passavam da franquia e vinham cobradas a mais. A outra, um clássico, era questionar se a cobrança da assinatura básica mensal era legal. Eram problemas que, afetavam milhões e milhões de pessoas. E aí o STF olhou para tudo isso e concluiu o seguinte: no fundo, essas são discussões puras de direito do consumidor. Não tem uma complexidade toda que precise da Justiça Federal. Pelo contrário, são casos tão diretos, tão do dia a dia, que o lugar ideal para eles é nos juizados especiais, os antigos pequenas causas, que foram feitos justamente para isso, para resolver as coisas de um jeito mais rápido e acessível para todo mundo. Certo. Já entendemos a regra, de onde ela veio. Mas, na prática, no dia a dia, por que essa decisão é tão importante assim? Qual o impacto real disso tudo? A mudança foi gigantesca. Imagina o cenário antes da súmula 207. Era um empurra-empurra de processos. O caso ia para uma justiça que dizia que não era com ela, mandava para outra. Uma discussão que não acabava nunca. Era um caminho super confuso, lento, que desanimava qualquer um. Depois da súmula, acabou. O caminho ficou claro, direto. A incerteza sumiu e o processo todo ficou muito, mas muito mais rápido. E no final das contas, o grande resultado da súmula vinculante 27 é o fortalecimento do consumidor. Ao dizer que a justiça certa é a estadual, que é a justiça mais próxima de onde a pessoa mora, a regra tornou a busca pelos direitos uma coisa muito mais acessível, rápida e eficiente.
É isso, a justiça literalmente ficou mais perto de casa. E tudo isso nos faz pensar numa coisa, né? A súmula 27 foi uma regra simples e clara que resolveu um problemão que atingia muita gente. E aí fica a pergunta no ar. Será que outras disputas do nosso dia a dia, sei lá, com bancos, empresas de aviação, serviços de streaming, será que elas também não poderiam ser simplificadas com uma regra clara como essa? Fica aí a reflexão.